Olá, tudo bem? Bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina, oferecido pela editora adventista Sá Feliz. Antes de entrar no tema da lição de hoje, eu queria comunicar a você que já está disponível no nosso canal do YouTube os vídeos do seminário sobre interpretação bíblica. Você quer fazer um excelente curso de interpretação bíblica, hermenêutica, pois está lá no canal da Sá Feliz Bible. São 14 aulas oferecidas pelo Instituto Bíblico de Pesquisas da Conferência Geral da Igreja Adventista, com alguns dos nossos melhores teólogos. E eu asseguro para você que esse é o mais completo curso de hermenêutica bíblica já oferecido em vídeo pela Igreja Adventista. Você pode acessar todos os vídeos em 3 idiomas, inglês, português e espanhol, gratuitamente, lá no canal da Sá Feliz Bibles, tá bem? Não perca, um material excelente. Muito bem, agora vamos à lição desta semana. O título é As Raízes da Inquietação. E o verso para memorizar, Tiago 3,16, que diz: Onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. O título da lição, As Raízes da Inquietação, já nos dá a entender mais ou menos do que se trata. As raízes são uma parte importante de uma árvore, de uma planta, mas elas não podem ser vistas. A nossa vida é afetada por aspectos e circunstâncias externos, mas o que temos internamente, o que não pode ser visto, também vai exercer uma influência muito grande sobre nós. E a lição desta semana, entre outras coisas, menciona 3 sentimentos humanos extremamente negativos contra os quais nós temos que lutar. São sentimentos que estão do lado de dentro, que normalmente não são vistos pelos olhos, mas que afetam muito a nossa vida. São sentimentos que podem tirar a nossa paz, a nossa tranquilidade e deixar-nos cheios de inquietação, cheios de descontentamento. Que sentimentos são esses? O egoísmo, a ambição e a hipocrisia. Um dos grandes perigos desses sentimentos é que eles não são facilmente reconhecidos por quem os possui. Dificilmente uma pessoa egoísta, ambiciosa ou hipócrita vai admitir essa realidade na sua vida. Então, a lição desta semana é uma importante oportunidade de conhecer mais sobre esses pontos e de fazer uma séria autoavaliação. O título da lição de domingo é Jesus traz divisão. Estranho, esse título? O Evangelho, na verdade, tem alguns paradoxos. Um deles é exatamente esse, Por um lado, Jesus afirma que veio para trazer paz, mas, por outro lado, ele mesmo afirma que veio trazer divisão. É claro que cada uma dessas afirmações está correta dentro do seu contexto. A divisão que o Evangelho pode trazer à vida de uma pessoa refere-se, como é que eu poderia dizer, ao nível de prioridade em que nós colocamos o reino de Deus em nossa vida. O nosso compromisso com Deus deve estar acima de qualquer outro compromisso no mundo, mesmo entre as relações familiares. Você lembra qual foi a reação de Abraão quando Deus lhe ordenou sacrificar o seu próprio filho? Pois é, Abraão é um exemplo de alguém que conseguiu amar mais a Deus do que ao pai, a mãe e o próprio filho. Chegará um momento em nossa vida, ou na vida de cada um de nós, em que o nosso testemunho por Cristo será rejeitado por outras pessoas e às vezes por pessoas muito próximas a nós. E então nós teremos que decidir entre manter o nosso compromisso com Deus ou preservar essas relações pessoais. A única maneira de um cristão escapar desse conflito é negar a Cristo e então comprometer o seu testemunho. E isso seria pecado. O cristão, dessa forma, estaria em guerra contra Deus e consigo mesmo. É certo que em algum momento nós seremos incompreendidos e perseguidos, até mesmo por aqueles que estão mais próximos de nós. Contudo, não devemos permitir que isso afete o nosso testemunho. Mas veja bem, há uma diferença entre sofrer por causa de Jesus e por causa da justiça e sofrer porque somos pessoas difíceis de conviver. Há pessoas que são tão difíceis e ásperas e dizem que enfrentam dificuldades por causa do seu amor a Deus, quando na verdade precisam mudar a sua conduta ou o seu temperamento. Então, cuidado para não confundir essas coisas.
Há uma diferença entre o escândalo da cruz, mencionado em Gálatas capítulo 5, e o escândalo pessoal. O título da lição de segunda-feira é Egoísmo. O egoísmo é a raiz do pecado. Egoísmo significa colocar o próprio eu no centro do universo. Significa viver, planejar, relacionar-se com as pessoas, sempre pensando em nosso próprio interesse. Para ilustrar esse sentimento de egoísmo, Jesus contou a parábola do rico insensato, que ele, na parábola, esse homem destruiu os seus celeiros para construir outros maiores, a fim de guardar todos os seus bens para proveito próprio. E então Deus lhe diz na parábola: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Essa parábola e outras partes da Bíblia nos mostram como é insensato pensar apenas em nós mesmos ou apenas em si mesmo. Existe muito mais prazer e alegria e contentamento em viver uma vida altruísta, ajudando as pessoas, do que acumular bens para si mesmo. Mas é importante não confundir egoísmo com autoestima e amor próprio, que são sentimentos que podem estar no nível legítimo, normal. A Bíblia nos exorta a amar o próximo como a nós mesmos. Então, é importante amar-se a si mesmo. É importante pensar e planejar para o nosso futuro. É importante fazer provisões para a vida e cuidar muito bem do que é nosso. Não há pecado nisso. O pecado está em excluir as outras pessoas dos nossos planos. Se você se empenha em estudar mais e trabalhar mais para ganhar mais dinheiro, não há pecado nisso. A pergunta é: o que você fará com mais dinheiro? Faz parte de seus planos minimizar o sofrimento de alguém necessitado? Faz parte de seus planos contribuir mais para a pregação do Evangelho? O princípio do céu é compartilhar. O famoso texto bíblico: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Dar, compartilhar. Essa é a nota tônica do céu, da vida celestial. Lembrando da história de Abraão, nós podemos considerar o seguinte: Deus fez muitas promessas a Abraão, promessas de bênçãos, mas ele deu uma ordem a Abraão. Qual foi a ordem? Abraão, sê tu uma bênção. Ou seja, mais importante do que receber bênçãos é ser uma bênção para outras pessoas. Quando abrimos a mão para compartilhar o que recebemos, estaremos em condições de receber mais. E quando fechamos a mão para compartilhar, a mão também estará fechada para receber. Esse é um princípio que Deus estabelece no seu relacionamento conosco. O título da lição de terça-feira é Ambição. Lembrando da história da ceia do Senhor, a primeira ceia de Jesus aí com seus discípulos. Logo após a ceia, os discípulos de Jesus discutiam entre si sobre qual deles parecia ser o maior. Depois de tudo o que eles tinham visto e ouvido do Mestre, eles ainda alimentavam esse tipo de sentimento, a ambição terrena. Parece que tudo que Jesus tinha ensinado para eles tinha sido em vão. E esta não foi a primeira vez que os discípulos cometeram esse pecado. Mas à luz do que Jesus disse e fez naquela noite da ceia, esta última exposição foi quase imperdoável, incompreensível. Talvez a discussão entre eles tenha surgido de suas especulações sobre quem iria trair a Jesus, ou pode ter havido algum ciúme sobre a maneira como eles se sentaram à mesa, não sei. A verdade é que quando você está interessado em se promover, não é preciso muito para começar uma discussão. A verdadeira grandeza significa ser como Jesus. E isso significa ser servo dos outros. O servo não discute sobre quem é o maior. Sabe por quê? Porque ele sabe que ele é o menor e ele aceita isto. Visto que todos os cristãos devem ser servos, não existe razão para competirmos uns com os outros por honras e reconhecimento. E, de fato, é uma pena que esse espírito competitivo seja tão forte na igreja hoje.
É mais triste ainda quando líderes da igreja usam a própria estrutura da igreja para exaltar as suas realizações pessoais. E geralmente fazem isso em nome da missão. Jesus encerrou essa lição sobre o serviço, lembrando os discípulos de sua recompensa futura no reino. Isso está no capítulo 22 do Evangelho de Lucas. Apesar de suas fraquezas e falhas, os discípulos permaneceram ao lado de Jesus durante o seu ministério terreno. E Deus os honraria por sua fidelidade. Deus os estava preparando para receberem a honra final. Nós não devemos nos incomodar em ser servos hoje, pois futuramente nos sentaremos em tronos no reino de Deus. O nosso serviço fiel hoje está nos preparando para as recompensas que nós receberemos. Jesus deu o exemplo. Que exemplo? Primeiro a cruz, depois a coroa. O título da lição de quarta-feira é Hipocrisia. Para entender bem esse tópico da lição dessa semana, é importante ler São Mateus capítulo 23, versículos 1 a 23. Eu não vou ler aqui, porque é um texto longo e não dá tempo, mas eu motivo que você leia. São Mateus 23, 1 a 23. Esse texto nos mostra 4 características da hipocrisia. A hipocrisia revelada pelos fariseus do tempo de Jesus. Primeira característica, dizer e não fazer. Viver deliberadamente de forma incoerente com o que ensina. Eu não estou falando aqui de uma pessoa que comete falhas porque está lutando, porque possui fraquezas. A pessoa que está tentando acertar, mas ainda comete erros. Isso não é hipocrisia. Esta é a batalha que todos nós temos. Às vezes eu ouço pessoas, principalmente jovens, que dizem: eu não vou mais à igreja porque me sinto hipócrita. Durante a semana cometo tantos erros, tantos pecados, e aí vou para a igreja no sábado. Isso é hipocrisia. Pois eu quero lhe dizer que isso não é hipocrisia. Se você peca a semana toda e no fim da semana se sente culpado, e no fundo do coração você deseja que aconteça alguma coisa diferente na sua vida e por isso você vai para a igreja, então continue indo. Hipocrisia é você ir para a igreja apenas para fingir que é cristão. Dizer e não fazer. Segunda característica da hipocrisia, exigir mais santidade dos outros do que de si mesmo. É aquela pessoa que está o tempo todo condenando e acusando os pecados da igreja, quase sempre os pecados dos jovens, e não se ocupa com o mesmo empenho em resolver os seus próprios pecados. Isso é hipocrisia. Terceira característica da hipocrisia, praticar atos de religiosidade para atrair a admiração e o aplauso das outras pessoas para si mesmo. Quando Jesus falou daqueles que tocam trombetas para serem vistos, lembra? No Sermão da Montanha, oram em praças públicas, fazem questão de demonstrar que estão jejuando. Jesus estava ensinando um princípio da religião bíblica. Qual é o princípio? A verdadeira virtude aos olhos de Deus só é virtude enquanto permanece oculta. Cuidado com a hipocrisia. E uma quarta característica da hipocrisia é querer receber a honra e reconhecimento que pertencem unicamente a Deus. Eu estou convencido que a hipocrisia foi o pecado mais condenado por Cristo. Em momento algum, Jesus usou palavras tão duras de condenação e reprovação para as prostitutas, os bêbados, os adúlteros, os publicanos, os homossexuais. Nós não vemos severas repreensões contra esses pecados tanto quanto contra os hipócritas. E eu acho que nós deveríamos refletir bastante sobre isso. O título da lição de quinta-feira é Eliminando a Inquietação. A lição de hoje pode ser resumida em uma frase: a vitória sobre a inquietação sempre começa com Jesus. Isso é extraordinário. Jesus mesmo disse, em João capítulo 14, versos 1 a 3, famoso texto: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Essa promessa maravilhosa
introduzida por uma ordem: não se turbe o vosso coração. O significado original dessa expressão é: não se permitam ser intimidados pelas circunstâncias. A vida com Cristo nos dá uma segurança, eu diria uma segurança dupla, né? O primeiro aspecto dessa segurança está descrito aqui nesse texto, né? Ele foi preparar lugar para os seus filhos. Ele está nos dando a segurança de um futuro abençoado, um futuro eterno, um futuro glorioso. E frequentemente nós ficamos refletindo e imaginando como serão essas mansões na casa do Pai. E essa reflexão nos anima, por saber que haverá uma recompensa para tudo que passamos e sofremos aqui. Mas essa promessa traz implícita outra segurança. Veja bem, Jesus está preparando um lugar para os seus filhos, mas Ele está também preparando os seus filhos para esse lugar. Eu diria que Jesus não mudou de ramo. Jesus não entrou para o ramo da construção. Sua especialidade principal continua sendo salvar pessoas e não construir casas. Ele está preparando uma mansão para mim e para você, mas muito mais do que isso, Ele está preparando a você e a mim para esta mansão. Imagine só a mansão ficar pronta e você não estar lá para morar nela. É por isso que a Bíblia diz, Filipenses 1,6, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Mais importante do que a mansão no céu é quem vai morar nessa mansão. E Deus não vai deixar você de fora. Amém por isso? Um grande abraço. Não esqueça de assistir ao curso sobre interpretação bíblica, hermenêutica bíblica, que está no canal, disponível no canal da Safeliz Bibles. Em inglês, português e espanhol, absolutamente grátis, um programa maravilhoso e extraordinário. Tá bom? A gente se vê amanhã.